Olá, nós vamos finalizar a nossa abordagem a respeito de periodonto, falando agora de osso alveolar. Lembrando que nós já falamos das estruturas que compõem o cemento e como ele é organizado, e o ligamento periodontal. Se você ainda tem dúvidas a respeito dessas duas estruturas, eu sugiro que vocês leiam o capítulo de livro a respeito de periodonto do autor Catibúrio, que está na nossa leitura complementar. O osso alveolar, a intenção dessa abordagem é de forma bem direcionada a respeito da organização do osso alveolar e processo alveolar, que a gente vai entender essas nomenclaturas. Toda a questão de composição óssea que deveria ser estudada de forma aprofundada não vai ser trabalhado nessa disciplina, tendo em vista que vocês vão ter esse conteúdo, se já não tiveram, na disciplina de aspectos estruturais. Então, para que isso não se torne repetitivo, aqui eu vou focar apenas nas estruturas que compõem aí osso alveolar, processo alveolar, osso basal, que compõem maxila e mandíbula. Nós precisamos entender algumas definições importantes. A mandíbula e maxila são organizadas em duas grandes regiões. Vocês vão ver que a gente tem o osso basal e o processo alveolar. Tá? Então, se vocês perceberem, toda essa região abaixo da implantação do dente no osso é chamada de osso basal. E o osso responsável pela implantação do dente, pela fixação do dente no osso, é chamada de processo alveolar. Então, um conceito importante a respeito de osso basal. O osso basal é aquele osso formado lá na via intrauterina. É aquele osso formado, vamos lembrar da mandíbula, lembra que a gente tem a cartilagem de Meckel, que vai ser usada como base para ter uma ossificação intramembranosa no corpo da mandíbula. Então, essa ossificação intramembranosa no corpo da mandíbula, todo esse osso formado é chamado de osso basal. Assim como nas regiões de extremidades, quando a gente fala de processo coronoide e côndilo e região de sínfise, e agora vocês já sabem esses termos porque vocês já avançaram isso no estudo da anatomia, essas regiões são formadas por uma ossificação endocondral. Por que endocondral? Porque antes a gente tem uma formação de uma cartilagem e essa cartilagem sim é substituída por osso, porque são regiões de crescimento, tá? A professora Michele provavelmente já trabalhou isso com vocês. Então, todo o corpo da mandíbula, então toda essa região de mandíbula e maxila também, formada antes do nascimento dos dentes, é chamada de osso basal, tá? Então, é um osso que a gente tem independente se eu tenho dente ou não. Então, quando eu olho a boca de um bebê que ainda não teve erupção dos dentes, esse bebê só tem osso basal. E quando eu olho a boca de um idoso, essa boca provavelmente ela tem osso basal e provavelmente ela tem algum resto de processo alveolar porque ela perdeu os dentes ao longo da vida, não é como um bebê que ainda não teve. Tá? Então, o osso basal é o osso que com certeza fica. Se eu perco meus dentes, o osso basal vai ficar. Processo alveolar, vocês vão ver que ele é dependente de dentes, então ele vai sendo reabsorvido pelo organismo quando tem a perda de um dente. Eu vou abordar isso de forma mais aprofundada. Então, definindo o osso basal, agora eu preciso definir processo alveolar. O processo alveolar, como eu já disse, é aquele osso formado durante e após o nascimento dos dentes, tá? Então, vocês vão observar que aqui nessa imagem aqui, que eu tenho um dente que está se organizando para ter formação de raiz, esse dente aqui vai começar a formar processo alveolar. Tá? Então, à medida que eu tenho a formação da raiz, eu tenho a formação do processo alveolar. Se vocês perceberem nessa imagem aqui está representando o osso basal e essa região aqui
está representando o processo alveolar. Tá? Então, o processo alveolar é aquele osso formado junto com a erupção dos dentes para sustentar esses dentes, e ele só está ali porque eu tenho dentes. Tá? E aí é super importante, porque se eu tenho uma perda dentária, vocês vão ver que esse processo alveolar vai sendo reabsorvido ao longo do tempo. Não sei se vocês já ouviram falar que pacientes que perdem muito tempo os dentes e querem colocar, por exemplo, um implante dentário, esse paciente tem que fazer enxerto de osso. Por quê? Porque se eu perco há muito tempo e eu não fico muito tempo sem esses dentes, o processo alveolar gradativamente vai sendo reabsorvido pelo nosso organismo, porque ele não tem função, já que a função dele é sustentar os dentes, receber a força mastigatória ali vinda ali dos dentes. Então, esse processo alveolar vai sendo reabsorvido ao longo do tempo. Principalmente se esse processo não está sendo estimulado. E aí, quando eu tenho uma perda dentária por muito tempo, quando eu vou reabilitar, provavelmente eu vou ter que colocar enxerto ósseo. Tá? Então, aqui nessa imagem, está representando aqui para vocês também essa região óssea em que eu tenho implementação dos dentes, a implantação dos dentes, tá? Definindo isso, eu preciso também mostrar para vocês que o processo alveolar está organizado em algumas estruturas. A gente tem 3 estruturas que formam o alvéolo dentário. Primeiro, o que é o alvéolo dentário? O alvéolo dentário é o buraquinho, a região que acomoda o dente. Então, é essa região aqui. Se eu removo esse dente, vai ficar um espaço, vai ficar uma cavidade. Essa cavidade que aloja o dente é chamada de alvéolo dentário, tá? E esse alvéolo dentário é composto por 3 estruturas. Vocês vão ver que eu tenho na região vestibular e lingual, então a região mais externa do osso, que se eu olhar aqui na minha boca, é essa região que eu tô vendo aqui e a região ali da parte da língua, vocês vão ver que essas regiões são chamadas de tábuas ou corticais. E no meio dessas tábuas e corticais, eu tenho um osso cheio de buracos, que são chamadas trabéculas ósseas. Esse é um osso esponjoso. Esponjoso por quê? Porque ele tem muitos buraquinhos, muitas trabéculas ósseas. Toda a nutrição desse osso vem por essas trabéculas ósseas. Nessas trabéculas ósseas a gente tem osso medular, né? Medula passando, tem vasos sanguíneos, inervação por esse osso alveolar. Por esse osso esponjoso, perdão. E o osso alveolar é esse osso que está em contato íntimo com os dentes, que está representado em vermelho. Então, o osso que eu tenho a adesão do dente pelo ligamento periodontal é chamado de osso alveolar. Então, o osso alveolar é aquele osso que é formado para que o dente se una ao alvéolo dentário, para que ele fique aprisionado ali. Lembra que a gente viu que as fibras do ligamento se inserem em cemento e se inserem em osso. Tá? Então, essa região aí que eu tenho fibras do ligamento inseridas é chamada de osso alveolar. E lembrando que a gente tem a formação do periodonto por células ectomesenquimais do folículo. A gente já viu isso. E essas células ectomesenquimais são diferenciadas para a formação de osso alveolar em osteoblastos. Osteoblastos são as células que são produtoras sintetizadoras de osso, tá? Vocês vão estudar isso de forma bem aprofundada na disciplina de aspectos estruturais. E o osso é composto, as células do osso, de forma muito, muito simples, é composta por osteoblastos, que eles ficam na região externa do osso. Então, aqui nessa imagem, está representado aqui os nossos osteoblastos. Lembrando que blasto é uma célula secretora. Eu vou ter osteócitos, que são essas células aqui aprisionadas no osso. Então, assim como a gente viu na função do semiostócito, é a mesma coisa o osteócito. Osteócitos são células
que eram secretoras, que ficaram aprisionadas no osso e agora só se mantêm vivas. E, diferente do cemento, lembra que eu falei que no cemento a gente só tem o cemento clasto quando eu tenho um processo patológico? No osso, não. O osteoclasto está a todo momento ali disponível, que são essas células multinucleadas, com a função de fazer a reabsorção do tecido para que a gente tenha remodelação óssea. Diferente do cemento, a gente tem uma remodelação óssea constante acontecendo. E é por isso que a gente consegue ter uma plasticidade óssea. Eu já vou mostrar mais um slide a respeito disso, tá? Então, a gente vai ter uma remodelação constante desse osso e isso vai permitir várias coisas dentro do nosso organismo, que a gente já vai falar a respeito disso. O osso alveolar é composto por fibras de Sharpey. Então, a gente já viu o conceito de fibras de Sharpey. Então, aquelas fibras do ligamento periodontal inseridas no osso também são chamadas de fibras de Sharpey. E olha que legal esta imagem aqui, mostrando um monte de fibras se inserindo no tecido ósseo. Tá? Então, são essas fibras aqui. E a gente vai conseguir ver isso em imagens histológicas que a gente vai trabalhar no laboratório. Tudo bem? E em uma radiografia, vocês vão ver que o osso alveolar também é observado como uma linha bem esbranquiçada. Então, histologicamente, se vocês olharem nessa imagem aqui, deixa eu pegar uma caneta para mostrar, vocês percebem que eu tenho uma linha aqui, essa linha aqui, que contorna todo o dente, logo, adjacente ao ligamento periodontal, é o osso alveolar, tá? E aí, só para vocês se situarem, essa região mais translúcida aqui, né, mais escura, é o ligamento periodontal, e daí, aqui, lembra que a gente não consegue ver de forma nítida, eu tenho cemento, né, e o restante eu tenho dentina aqui. Então, essa região de osso alveolar observada em radiografias é chamada de lâmina dura. Então, eu finalizo essa fala a respeito de processo alveolar e osso basal. Lembrando que o processo alveolar é formado junto com os dentes, o osso basal é aquele osso formado desde a nossa vida intrauterina, e esse osso é composto por células, principalmente osteoblasto, osteoclasto e osteócito, já falamos das funções deles, e o processo alveolar é organizado em regiões. Eu vou ter as tábuas ou corticais, interna e externa, vou ter osso esponjoso, que é a região que eu tenho trabéculas ósseas, e eu tenho o osso alveolar, que é esse osso que tem contato íntimo com os dentes, que numa imagem radiográfica ele se chama lâmina dura, tá? E se vocês olharem aqui, olha que legal, aqui é o buraco, ou a cavidade em que o dente estava. Lembrando que essa cavidade ocupada pelo dente é chamada de alvéolo dentário. E essa região aqui, em que o dente estava em contato íntimo, é chamada de osso alveolar. Nessa imagem também eu consigo ver nitidamente aquele osso repleto de buraco ou trabéculas ósseas, que é o nosso osso esponjoso. Lembrando que é por aqui que passa toda a nutrição óssea, a gente tem medula óssea passando por essas trabéculas. E aí, lembra que eu falei de um conceito de plasticidade celular, óssea? Então, aqui vocês observam, a gente pode observar que eu só consigo fazer um movimento ortodôntico porque eu tenho plasticidade óssea. O que é plasticidade óssea? Essa capacidade de reabsorção e síntese frequente que a gente tem nos tecidos ósseos. Então, como que eu consigo passar de uma situação de dentes todos desalinhados para dentes alinhados? É porque, à medida que eu faço uma força, vocês vão ver que a gente tem o mecanismo do nosso organismo mandando reabsorver osso, e na região que eu estou diminuindo tensão, eu tenho uma neoformação óssea. Então, a gente consegue fazer essa movimentação ortodôntica.
Isso se chama plasticidade do tecido ósseo, essa capacidade de remodelação. Lembrando que quando eu removo um tecido, quando eu removo um dente, eu vou ficar com o osso basal ao longo do tempo. Então, quando eu removo um dente, se eu fico muito tempo sem esse dente, esse processo alveolar é reabsorvido. E também vocês vão ver que essa capacidade de neoformação óssea, de reorganização óssea, é o que permite um implante. Então, quando eu perco um dente e coloco um implante dentário, que é como se fosse um parafuso lá dentro do osso, vocês vão ver que ocorre a osteointegração. Isso quer dizer o quê? Que há a formação de tecido osso em volta desse parafuso. Porque o osso tem essa plasticidade, essa capacidade de regeneração. Certo? Com isso, nós finalizamos o tecido ósseo. Na sequência, teremos um vídeo a respeito do periodonto de proteção. Até mais!